Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias 48. Isso foi nos deixado por inspiração do Espírito Santo há mais de 2.500 anos atrás. Jeremias 48, 10. Diz assim a palavra de Deus, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. A parte A do versículo, a outra tradução que diz assim também: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, o que nós gostaríamos de meditar nessa manhã é sobre o dualismo entre fazer de forma relaxada e a excelência. A arte de fazer as coisas mal feitas. Alguns pensam assim. E a excelência que está no nosso Senhor Cristo Jesus, e isso é derramado a nós também. Antes, especificamente de falar desse texto, eu queria lembrar, nós estamos no chamado período do Advento, é o ciclo do Advento, hoje é o terceiro domingo do Advento, porque começou dia 29 de novembro. Então, o Advento trata da chegada de Jesus. Advenire, é do latim, não é? As duas primeiras semanas tratam a respeito da vinda de Cristo e as duas últimas, a preparação para a celebração do Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. Que maravilha! Deus conosco. O primeiro domingo é tido como um tempo de vigilância, o segundo de preparação e o terceiro, onde estamos, é um tempo de pregação, de testemunho, de boas novas. É um tempo de nos alegrarmos, porque Jesus é a nossa alegria e Ele está conosco. E o quarto domingo é o tempo de termos esse encontro com o Senhor. É uma simbologia, mas vale a pena lembrar que o mundo comemora isso, porém de forma talvez sem excelência. Eles não aprofundam. O principal do advento é a pessoa do Senhor Jesus. Existem figuras importantes que a Bíblia relata nesse ciclo, como Isaías, profeta messiânico, não é? João Batista, o precursor de Jesus, próprio José, esposo de Maria, a própria Maria, mas o personagem principal mesmo é o Senhor Jesus. Irmãos, como é que nós temos feito os nossos fazeres no dia a dia? No trabalho, fazemos com excelência, fazemos como quem faz ao Senhor, ou como alguns dizem, não ganho para isso não vou fazer isso bem feito não. Na escola, fazemos o melhor, ou damos um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer um trabalho de escola, ou pedimos para o colega fazer. Um dos últimos cursos que fiz foi um MBA, e, obviamente, haviam provas, haviam trabalhos, e uma turma, entre aspas, bem desenvolvida, as pessoas, colegas de classe, pediam: pode pôr o meu nome aí no trabalho? Eles não fizeram. Seria essa uma conduta de excelência diante de Deus, diante dos homens? Então, o nosso comportamento na escola, no trabalho, em casa, o que fazemos? Fazemos com excelência? Eu vou ajudar a minha mãe, vou ajudar a minha esposa, ou vou ajudar outra pessoa da casa, eu vou varrer a casa hoje. Varro de forma bem feita, ou com aquela expressão feia, vulgar até, meia boca. Vou fazer algo para quebrar o galho aqui. Deus não se agrada, principalmente na obra dele, de que nós façamos sem excelência.
Na igreja, devemos trabalhar com excelência. No nosso ministério, qual é o seu ministério? Há pessoas que têm vários ministérios. Pode ser o ministério da palavra, pode ser o ministério do evangelismo, pode ser o ministério da oração, o ministério do amor, no sentido de ajudar, da cooperação. Fazemos de forma plena, de forma excelente. O nosso servir a Deus é com excelência ou é mais ou menos? Esse texto é forte, irmãos. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Provérbios também diz: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 18, 9. A questão da negligência. A negligência, se é que podemos chamar de uma arte, é a arte de fazer as coisas mal feitas. Nós percebemos até países, eu me lembro quando eu era criança, e faz tempo, os brinquedos japoneses eram tidos como de péssima qualidade. Eram mal feitos, não havia excelência. Os tempos mudaram. Hoje o Japão é referência de qualidade no mundo. E você pega a maioria dos produtos japoneses, eles são de altíssima qualidade. Mas, seja produto, seja comportamento, sejam os nossos fazeres, as nossas palavras, nós devemos ter o cuidado de fazer tudo com excelência. Deus nos criou para a excelência e com excelência. 1 Timóteo 4,14 diz: não te faças negligentes. Isso foi a palavra de orientação a Timóteo, que era um jovem pastor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não devemos ser negligentes, pelo contrário, devemos ser diligentes. Diligente é o oposto de ser negligente. Diligente tem início, meio e fim. É começar uma obra e se esforçar na sequência para concluí-la e concluí-la com qualidade. Tudo o que fazemos ao Senhor, temos que fazer com qualidade, com o máximo do nosso esforço, porque é ao Senhor que estamos oferecendo. E a Bíblia diz: tudo o que fazemos, inclusive aos homens, devemos pensar como que fazendo ao Senhor. Ainda em 1 Timóteo, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. É o que está no verso 15. Havíamos lido o 4,14, aqui é o 4,15. Vamos olhar para o Senhor Jesus, que é a excelência em si. Jesus reúne absolutamente tudo, porque ele é perfeito. Mesmo encarnado, ele numa condição Deus e homem, não deixou de ser Deus, mas foi homem plenamente. Nós vemos um conjunto maravilhoso de excelências no nosso Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos seguir o caminho do Senhor como discípulos. Jesus era condescendente, ele combinava infinita justiça com infinita graça. O resumo de tudo é o amor. Ele colocava em prática o amor, e o amor pleno, ele está dentro desse contexto de excelência, e a excelência está dentro do contexto de amor. O Senhor Jesus reunia infinita glória combinada com humildade. Ele combinava a sua majestade com mansidão. Alguns
por uma situação econômica, por uma situação educacional, por uma situação de sobrenome de família, se julgam superiores. O Senhor, o Rei dos Reis, ele combinou a questão da majestade com a mansidão, com a humildade. O Senhor era paciente e é paciente. Ele soube ser obediente, tendo ele domínio absoluto sobre céu e terra. Quem somos nós para desafiar os nossos fazeres diante de Deus e realizarmos obras ou expressões ou pensamentos longe da excelência de Cristo? Uma ousadia muito grande, uma desobediência muito grande, uma negligência muito grande. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O que a palavra de Deus nos fala a respeito de excelência? Nós vemos Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Qualidades de excelência, sabedoria, e nós já sabemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. Quer fazer o seu dia a dia, os seus fazeres. Isso envolve não só o fazer, mas o pensar, o agir de forma geral. Quer fazer com excelência? Temos que ter sabedoria, temos que ter conhecimento da palavra, planejamento, qualidade no que fazemos. Colossenses 3, 23 e 24, um texto conhecido. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Até dentro de casa é comum crianças, adolescentes, jovens e, por que não dizer, os adultos, serem relapsos, serem não cooperadores. Existem muitos casos em famílias, infelizmente, inclusive na igreja, em que a esposa fica sobrecarregada. Ela tem que fazer tudo, absolutamente tudo em casa, que o marido está cansado do trabalho, vírgula, como que se ela não trabalhasse. Ela trabalha muito. E os filhos pensam que não tem nenhum dever em casa, só tem privilégio. E isso não tem a ver com esse texto. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Então, nós devemos ser zelosos nisso para não cairmos na negligência. Daniel, um exemplo de alguém diligente que participou junto com seus amigos, diante dos governantes, com sabedoria ele se portou. Daniel 6:3, então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Era a própria presença do Senhor com ele que emana essa excelência. E, para terminar, mais dois textos. Gênesis 17:1 nos lembra do pacto que foi feito com Abraão, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Claro que nós não vamos conseguir a perfeição plena, vírgula, mas buscar a perfeição, isso nos cabe. Senão nós vamos cair do lado do negligente, do relaxado, e não do lado de quem
está envolvido com excelência e quer fazer tudo com diligência. Terminando, irmãos, dos textos. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O fato de nós não fazermos algo com excelência, nós já estamos em pecado, porque nós estamos sendo negligentes. Podíamos pensar em três níveis, ou três destaques, três vieses do bem. Fazer o bem, esse é um lado. O bem fazer é outro. E fazer bem o bem. Fazer com alegria, não fazer por obrigação. Não é só fazer. É fundamental fazer, mas também não é só fazer. É fazer de forma plena, de forma com o coração envolvido com o céu, com o nosso Senhor. Nós devemos, então, ter a nossa vida voltada para a excelência. Uma vez eu estava pregando na igreja da Vila Nilo, me lembrei, e há um texto na palavra que diz: desperta, ó tu que dormes. E o dia que eu estava pregando, eu fiz assim: desperta, ó tu que dormes. E circunstancialmente havia alguém dormindo na igreja, e a pessoa se assustou, mas eu não percebi que havia uma pessoa assim, né? Não podemos ficar no estado de dormência, no estado de relaxo, no estado de não estou nem aí. Vamos fazer desse jeito mesmo, que já está bom. É melhor fazer meia boca do que não fazer. Não, não é isso que a palavra nos ensina. Em qualquer área, nós devemos fazer bem feito, com excelência, servindo ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos nesse terceiro domingo do Advento, que simboliza também, como havíamos dito, esse tempo de pregação, esse tempo de testemunho, esse tempo de servir com alegria ao Senhor. Há um hino que o coral canta: Jesus, alegria dos homens. Que maravilha! Que privilégio sabermos que o Senhor é a nossa maior alegria. Mas nós devemos deixá-lo alegre também, com os nossos fazeres, com excelência, e não de forma relaxada, de forma negligente. Que o Senhor aproveite este tempo e use a cada um de nós também para sermos intermediadores, para sermos pessoas que levam a palavra de Deus a outros com excelência. Esse com excelência não é falar bonito, não é falar de forma rebuscada, é falar com o coração cheio do nosso Senhor. A Bíblia diz, lá em Coríntios, 6:2, 2 Coríntios: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos aproveitar esse tempo do chamado período do Advento para ainda mais, não é só nesse período, é o ano inteiro, é a vida inteira, mas ainda mais nesse período há uma oportunidade para aproveitarmos quando falamos para alguém Feliz Natal. Você sabe realmente o que é o Natal? Você conhece Jesus Cristo? Isso faz parte do testemunho com excelência. Que o Senhor possa nos ajudar, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos preparar para seguirmos nesse caminho de excelência
ao nosso Senhor.